Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje nós vamos continuar Isaías. Vamos comentar aí a partir do capítulo 40. Você que assistiu o vídeo anterior notou que nós terminamos o livro de Daniel. Daniel foi, na verdade, um parto, porque são as profecias mais difíceis da Bíblia. Tão difícil que foi preciso que o próprio Cristo, o enviado, o Messias, viesse nos esclarecer. Então, você vai vendo aí os vídeos anteriores, vai perceber que nós estudamos Daniel, capítulo 1 ao 6, e depois nós retomamos Daniel 7 até o 12. E aí nós incluímos as reflexões de Jesus para dar legitimidade ao livro de Daniel, apesar de toda a crítica da chamada alta crítica. A alta crítica, em resumo, eu olho para o texto bíblico e se tiver alguma coisa sobrenatural, eu descarto. É a religião moderna, é a religião autossuficiente, sabe? É a religião do intelecto, é a religião dos eruditos. Respeito, existem vários eruditos que a gente conhece, segue. Aliás, eu tive 3 mestres. Saudações, cavaleiro. Tudo bem? Canal Vigia das Pessoas. Já tô seguindo lá. Oh, legal, meu. Se inscrevi lá. Então vem aqui falar um pouco. Se inscrevi lá no canal. Você já conversou comigo um dia aqui, então? Já. Ah, muito prazer. Você é o... Bom dia, o Flávio. O Flávio aqui. Você tá diferente, Pedro. Olha aqui, meu amigo do Flávio. cabelo. É verdade, Mas nós já rapaz. estamos lá, seguindo lá. O Flávio é um seguidor do canal. Nós nos conhecemos aqui na rua. E a proposta é essa mesmo. A gente vai pra rua, conversa com as pessoas e aí eles ficam conhecendo o conteúdo. Você tá gostando do que tá vendo, meu amigo? Legal. Vamos lá. Você faz o vídeo, chega aí, ó. Então, As pessoas. como o Flávio agora é um parceiro do canal, ele pode fazer o apelo para vocês que eu ia fazer agora. Eu ia falar aquele negócio de dar o like, compartilha. Já deixa o like aí, já compartilha. Vê como o Já Flávio tá manda bonito. pro Olha o vizinho. cabelo dele. Já, Dá uma voltinha assim pro pessoal ver. daquele jeitão. Olha como ele tá chiquetoso, gente. Parabéns, viu? É isso aí, gente. Já segue aí. Aí, ó. Tamo aí, ó. Seguindo aí. Vigia das pessoas. Já deixa o like, já deixa o joinha. Daquele jeito. Você Siga tá o gostando homem aí. dos estudos, você tá... Tem muita... Porque às vezes tem coisa que a gente não entende e a gente é obrigado a ensinar. Né? Aquelas profecias... Foi aquele pessoal de Jeová. Tava falando de Mateus e Daniel ontem. Ah, é? Eu falei, eu nem preciso de ver muita palavra não, porque eu já sigo um rapaz aqui que ele já fala de tudo sobre isso. Mateus, agora ele tá falando sobre Daniel. Vai lá assistir. Olha lá pra você ver. Ela não, aqui na Bíblia fala, eu falei, não precisa, ele já tem a Bíblia lá, ele já Lê a Bíblia. mostra pra gente. Aqui a gente mostra de modo simples Modo simples. o que o texto está dizendo e fica a cargo da pessoa que está lendo concordar ou não. Eu estava falando aqui, ó, tem os eruditos chamado alta crítica, são aqueles pastores, aqueles doutores, sabe? Então eles leem a Bíblia e eles criticam tudo. E eles falam assim, ah não, Daniel não é um profeta. Daniel não contou alguma coisa que ia acontecer. Porque eles falam, Daniel fala coisas tão maravilhosas que só pode ter sido contado por alguém que viveu a cena. Então Daniel viveu um pouco antes da época de Cristo, 100 anos no máximo. Um pouco antes. Então, e a Bíblia fala, aí Jesus, o que Jesus fala? Vai lá estudar o que disse Daniel. Ou seja, Jesus diz,
Daniel é um profeta. E as profecias dele são certeiras. E não sei se você viu essa série 777. Não, vi não. Então, essa série 777, ela é a explicação da parte final de Daniel, que é a mais difícil. Até o sexto. Você, eu sou, no meio dessas partes, eu sou meio... Não, mas a gente devagar vai aprendendo. Meio complicado. Quando chega a segunda parte de Daniel, aí você precisa apelar para os universitários. Quem é o universitário maior que está ali? O próprio Cristo falando com seus discípulos. E ele fala, olha, as ruínas que Daniel previu vai acontecer agora. Depois de 30 anos que Jesus ressuscitou, aí Jerusalém foi destruída, virou pó. E essa parte você lembra? Aí virou pó. E Jesus disse, quando acontecer isso, vocês precisam ficar atentos, porque é sinal de que vocês, os cristãos, precisam sair de Jerusalém. E agora vai acontecer de novo. Então, quando começar as perseguições assoladoras, quando o povo do mundo começar a perseguir os cristãos, começar a perseguir a lei de Deus, aí é hora da gente desembarcar. São poucos que seguem, né? É hora da Essa gente é a verdade, desembarcar do poucos mundo. que seguem. Amigo, é sempre um prazer. Conversa com a gente se você quiser. A gente estamos lá. Você vai trabalhar ou vai para casa folgar? trabalhar. Então você tem que chegar lá a hora. Lá pra Campinas aí, né? Olha que legal aqui tem na uma grande São caminhada. Paulo. Que Deus te abençoe, viu? Comenta com a gente alguma coisa pra gente. Vamos entrar no... Pode perguntar, pode falar, entende? Porque senão a minha mente vai esquecer e aí eu nem lembrava, mas você estava diferente também, né? Porque eu tava de boné. Ah, então é isso então. Isso é porque eu tava de boné da outra vez. Certo. Mas é isso aí, gente. Deus te abençoe, continue. Compartilha aí o canal aí. Deixa aquele... Porque hoje nós somos pequenos, mas com Deus nós seremos muito grandes. Ó, Foi um prazer, meu amigo. se quiser passar aqui também, aqui na estação Antônio João. Aí, a estação Beleza? Antônio João aqui, ó. Passa no Antônio A João. cidade mais rica do país. Isso, É. Vigia das pessoas, hein? E eles também têm dinheiro. Amigo, foi um prazer. Depois a gente tem que conversar depois fora do ar. Beleza? Bacana. É Vai isso com aí. Deus. Vai com Deus. Eu tenho conhecido muitas pessoas. É um prazer a gente sair à rua e poder fazer novas amizades. Acabei de falar com o Flávio. Antes eu estava vindo ali pelo caminho da estação e encontrei um grande amigo de muito tempo atrás. Nós trabalhamos na mesma empresa. A gente com certeza deve ter se visto, mas como trabalhava em cidades diferentes, pode ser que a gente não se lembre e certamente talvez não nos lembremos. Mas aí contando as histórias, a gente foi relembrando e é muito bom isso, gente. Coisas que aconteceram há 20, 30 anos atrás. A gente se revê e começa a relembrar. Ou seja, a nossa história, o passado, faz parte da nossa vida. Então, eu moro nessa cidade grande já faz mais de 30 anos. E graças ao Deus do céu, o vigia das pessoas, quando eu cheguei aqui, eu encontrei muitos amigos, pessoas que me foram muito caras, sabe? Aqui eu estudei, aqui eu me aprofundei no conhecimento da palavra de Deus. Poderia ter me aprofundado mais, mas eu tive o privilégio de conhecer os grandes mestres, doutores da igreja de Laodiceia. O testemunho do Flávio foi maravilhoso. Ele disse que alguém foi na casa dele pregar sobre
sobre as profecias. E ele falou, não, eu conheço o vigia das pessoas. Tem um canal aí que está falando das profecias de modo muito simples, que até um menino que passe correndo vai entender. E aí ele deu testemunho aqui Foi espontâneo. Meu amigo Flávio, que Deus te proteja, te dê saúde à sua família, a todos os seus. Continue estudando a Bíblia. E a dica de estudo da Bíblia é muito simples. Pegue apenas a Bíblia e comece a estudar. Quando tiver um tema que você não compreendeu direito, hoje nós temos aqui no YouTube pessoas falando dos diversos assuntos bíblicos. Inclusive, tem pessoas aqui que falam muito melhor do que eu. Eu falo da Bíblia a partir da minha experiência. Mas tem aí eruditos muito bons. Para citar alguns aqui, ó. Rodrigo Silva, Michelson Borges, tem o Leandro Quadros, não é? Para não ficar só na igreja de Laodiceia, nós temos aquele irmão da presbiteriana, Nicodemos. Tem várias pessoas aqui que eu nem sei se são cristãos da igreja moderna ou não. Ontem eu comecei a assistir um irmãozinho, não lembro o nome dele agora, até me inscrevi no canal dele. Saudações, irmão aí que estava falando sobre... Ele falava sobre Daniel, sobre Apocalipse capítulo 13. Eu gostei, o tiozinho lá, um senhorzinho, estava falando com propriedade. Mas ele tinha poucos seguidores também. Tava mais ou menos aí em parelha conosco. Aí eu falei, vou me inscrever aqui nesse canal desse irmão aqui, porque é irmão levando irmão. Então, se você está conosco, irmanados nessa mensagem, então se inscreva, compartilha, incentive pessoas que estão fazendo também. Por quê? Quando todos nós fazemos, aí conseguimos comparar uma mensagem com a outra, vamos aparar as arestas, vamos ver aonde eu concordo, aonde eu não concordo, tá bom? Porque a profecia bíblica diz claramente que a sabedoria do Senhor encherá a terra, assim como as águas enchem o mar. Isaías disse isso, Jeremias? Não sei, a impressão que dá que todos os profetas falaram isso. Mas quando eu debruçar nessa passagem, a gente se lembra e a gente continua. Muito bem, hoje nós vamos retomar o livro de Isaías. O livro de Isaías ele... Eu estava lendo na Bíblia da editora católica, e ali eles comentam que Isaías não é um profeta só. Eles comentam que existem pelo menos 2 ou 3 escritores para Isaías. Até agora, eu sempre imaginei que Isaías fosse um profeta só. Mas eu confesso que o linguajar de Isaías, da primeira parte, é diferente da segunda parte. Então não sei. A segunda parte ela fala mais do Messias, não é? Ela começa falando contra a idolatria. Então a gente vai retomar a partir do 40.
A mensagem principal é: se você viu os outros vídeos sobre os profetas, você notou que a preocupação deles é com a idolatria, com o fato de Israel, o povo de Deus, estar se voltando para as práticas mundanas. Estava meditando sobre isso e pensando como que a idolatria ela nos toma, como que de repente eu me torno um idolatra, alguém adorador de ídolos. E aí eu estava pensando como que Arão, o irmão de Moisés, o grande sacerdote de Deus, caiu nessa esparrela. Ele, no primeiro momento, ficou com medo dos líderes de Israel, porque o povo saído do deserto começou a ficar alvoroçado porque Moisés tinha subido ao monte e já fazia 40 dias que ele estava lá. Então o povo falou assim: olha, eu acho que esse tal Moisés aí morreu lá na montanha, Deus deve ter matado ele, e a gente não vai poder ficar aqui sem um Deus. E nós queremos um Deus que nos guie. Arão, no primeiro momento, deve ter dito assim: gente, que loucura é essa? Foi o Deus do céu que nos tirou do Egito. Ele falou: não. Se nós não adotarmos um Deus agora, nós todos morreremos no deserto. Nós todos morreremos à míngua. E então Arão, num ato consciente, porque ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, mas meio que contemporizando com o povo, ele fala assim: eu vou, mas não vou bastante. Eu vou, mas não vou chegar à adoração idolátrica. E aí ele fez um desafio ao povo: tragam suas joias, tragam seus penduricalhos de ouro, prata, não, ouro, só ouro. E ele fez um bezerro de ouro, e esse bezerro passaria a ser o seu Deus. E ele disse: eis aí o Deus que te tirou do Egito, da terra da servidão, adorai-o. E todo o povo se ajoelhou diante do ídolo, bezerro de ouro, e começou a adorá-lo e atribuir a ele, o bezerro de ouro, as façanhas que Deus tinha feito por eles no Egito. Isso é idolatria. Eles, o povo de Israel e Arão, conscientemente decidiram trocar o Deus Criador, o vigia das pessoas, por um bezerro de ouro. Quando Moisés viu aquela folgação, o povo saiu para folgar, para festejar. E enquanto desciam da montanha, o seu servo Josué disse: ó, tá tendo guerra no acampamento. Olha o barulho, Moisés. Moisés falou assim: não, isso não é barulho de exército, isso não é triunfo de exército,
Isso está parecendo festa. O povo está em festa e o povo... alguma coisa errada tem. Aí então, o povo... Moisés chegou e falou para Arão: Arão, o que é isso? Você tá doido? Ele falou: não, senhor. Como o senhor não vinha logo? Eu pedi para que ele trouxesse seus penduricalhos de ouro e joguei no forno. E por milagre apareceu esse bezerro. Aí eu achei que era Deus mesmo. Safadinho. Desculpa, senhor. Arão fez o bezerro de ouro. Se ele não estava moldando ali, ele estava mostrando como fazia. Resultado: o povo inteiro idolatrou. O povo inteiro conscientemente atribuiu as coisas que Deus tinha feito àquele bezerro. Então Moisés pegou as tábuas da lei que o próprio Deus tinha escrito: não adorarás outros deuses. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas não adore outros deuses diante de mim. Não chame o seu santo nome em vão, porque eu não terei por inocente aquele que chamar meu santo nome em vão. Moisés pegou as 2 tábuas da lei que Deus tinha escrito, os 10 mandamentos, e arrojou sobre o bezerro de ouro e reinaugurou um período de adoração a Deus. Foi isso que Jesus fez quando veio à terra. Jesus acabou com toda a idolatria de Israel. Jesus reinaugurou um novo tempo, uma nova aliança, que é a mesma aliança feita outrora com Moisés, com Abraão, com Isaac. E a nova aliança é essa. É nova aliança por quê? Porque o povo sempre transgride a aliança feita por Deus. Mas Deus mantém a sua palavra. É nova aliança, porque o povo cai. E ao cair, o povo precisa ser levantado. E o que Deus faz? Ele te levanta. E Ele faz com você uma nova aliança, um novo acordo de salvação. Ele diz: siga os meus mandamentos. Os meus mandamentos são os mesmos. Nenhum tio, nenhum jota vai passar dessa lei, desses mandamentos. Siga, meu amigo. Isso equivale a estar protegido naquela grande nave de Daniel 777. É a lei de Deus que vai te trazer proteção. E a primeira lei diz: não adore outro Deus diante de mim. Não atribua a outrem as maravilhas que Deus faz. Foi Deus quem abriu o mar. Foi Deus quem abriu os olhos do cego. Foi Deus quem abre o nosso entendimento para compreender a palavra de Deus. Foi Deus que... Saudações, vai com Deus. É Deus que abre os nossos olhos. Eu sou pequeno, mas com Deus seremos grandes, porque a mim cabe falar
mas é Deus que trabalha no coração das pessoas. Foi Deus quem trabalhou no coração de Arão para trazê-lo de volta. Foi Deus que trabalhou no coração do ceguinho, eu falo ceguinho com respeito, para que ele pudesse ver Jesus. Ele viu Jesus, ainda cego, ele ansiou conhecer a Deus, e Jesus lhe abriu os olhos, fez barro, e depois Jesus se apresentou e falou: eu que estou na sua frente. Meu amigo Flávio, o Reinaldo eu conheci hoje, o Flávio eu conheci já há alguns dias. O Reinaldo vai se inscrever no meu canal aí, no nosso canal. Se inscreve aí, dá o seu like, compartilha. Também tem o Alex, que eu conheci anteontem. Tem o Hudson, que eu conheci também aqui na estação. Tem tanta gente. Tem o José Maria, que eu conheci lá no Campo Santo. Saudações, Zé. Zé perdeu sua filhinha com quase 20 anos. Estavam lá, lambendo nossas feridas. Enquanto ele chorava pela filha, eu chorava por minha esposa. É na dor que a gente acha os irmãos. Tem muita gente aqui que eu não sei o nome, que a gente conversa. Alguns eu esqueço. Tem o Leonardo. Leonardo foi um menino que estava aqui andando na chuva, sem tênis, de meia, perdido na vida. Falei: Senhor, tem misericórdia desse homem. Senhor, tem misericórdia de nós, que possamos achar o caminho da vida. Então, ontem nós descobrimos que Jesus é a rosa perfumada. O perfume de Cristo nos atrai a Ele automaticamente. Lembra daquela passagem? Mateus 24, 28? Jesus, falando de sua vinda, disse: aonde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Quem mora na roça sabe que quando morre uma reis ali, com o tempo, 3 dias, ela já começa a sentir os odores. Mas como que o vaqueiro descobre onde está a reis passada? Ele começa a procurar no campo, e os abutres estão voando, fazendo sobrevoos circulares. E aí ele descobre, vai lá, tá lá. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Isso é para você entender. Jesus morreu. Jesus virou um cadáver. Ficou 3 dias no ventre da terra. Mas assim como Jonas, Jesus não exalou odor para abutres. Jesus exalou odor suave, gostoso. Ele é a rosa de Saron. Eu não conheço a rosa de Saron, mas deve ser uma flor muito perfumada. Sabe, aquela flor doce que nos atrai, nos sustenta, nos mantém. Então, quando ele disse: aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, ele quis dizer: não vos preocupeis, quando eu voltar, todos verão imediatamente. Será como um raio de leste a oeste no céu. Todos os viventes que olharem para cima verão. Aonde estiver o cadáver, ali se juntará os abutres. Espiritualizando, o cadáver é Cristo.
Mas Cristo não é um morto na sepultura, exalando odores fétidos. Não, meu amigo. Jesus, o corpo de Cristo, não viu corrupção. Ele não foi putrefado. Ele atraiu todos à cruz pelo cheiro de vida que ele transmite. E é esse cheiro de vida que você precisa aceitar. É esse cheiro de vida para a vida que eu estou te mostrando aqui. E o segredo é esse: fuja da idolatria. Assim como os profetas falavam, hoje nós precisamos falar também. Pelo amor de Deus, fuja da idolatria. Ame a Deus. Siga os seus mandamentos. Todos. Não adianta eu seguir 9 e deixar de seguir 1. As igrejas, elas transgridem todos os mandamentos, pelo menos um ou outro. A igreja romana transgride 4 ou 5, sei lá. Ela já começa transgredindo pelo primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. E o homem na igreja vira Deus. Não farás para ti imagem de escultura. E as esculturas viram salvadores. É isso. Lembra-te do sábado. E o sábado vira outro dia. Agora nós vamos ter um sábado para salvar a humanidade, para salvar a Mãe Terra. Não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que Deus disse. Deus disse: o sábado será sinal entre mim e vós. Será sinal da nossa aliança. A salvação de Deus, a salvação de Jesus, está em guardar os seus mandamentos. Você me ama? Então guarde meus mandamentos. Isaías, capítulo 40. Independente se é o mesmo autor ou não, eu até acho que seja. Porque se não fosse assim, Jesus teria dito: sabe dos escritos atribuídos a Isaías? Sabe o que disse um dos Isaías? Não, ele falou Isaías. Fiquei empolgado aqui, passei direto. Isaías 40 fala da libertação do povo. Ele está falando da libertação de Jerusalém, do povo de Israel. Mas isso já aconteceu. Depois veio o cativeiro de novo. E depois, e no final, destruição total. Então, a gente precisa ler isso aqui e a gente precisa espiritualizar, trazer para os nossos dias. Entendeu? Quando diz aqui Jerusalém, Israel, somos nós, o povo de Deus, o novo Israel. Por que o novo Israel? Porque o Estado de Israel, até onde o meu entendimento vai, ela não é uma nação cristã. É uma nação laica, como o Brasil, por exemplo. Claro, existem cristãos no Brasil, lá também deve ter. Mas o Estado de Israel está preocupado com outras coisas. Deixa os historiadores aí que orientar vocês. Mas quando a Bíblia diz Israel, não está falando do Estado de Israel formado em 1948. Está falando do Estado de Israel, o novo Israel, formado pelos discípulos de Daniel, formado pelos discípulos de Jesus, formado pelos discípulos de Paulo. Esse é o novo Israel, o herdeiro
da aliança, da nova aliança de Deus. Entende? Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Trocando em miúdo, essa Bíblia tem uma linguagem rebuscada. Deus está dizendo aqui através do profeta que Jerusalém já foi muito castigada. O fato deles terem sido levados para a Babilônia, o fato deles terem sido destruídos no ano 70, o fato deles terem sido perseguidos, o fato de terem perdido a pátria, é castigo em dobro. Então agora Deus vai fazer promessas. E essa promessa não é para uma nação, Israel, é para o povo de Israel, para todos aqueles que embarcaram na grande nave 777, para todos aqueles que estão irmanados com os profetas, adorando a Jesus Cristo e a sua nova aliança com Israel. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Essa voz clamando no deserto foi descrita como o profeta João Batista. A voz está clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então a voz tem que clamar de novo. Vamos clamar agora. Só que é no deserto dos corações ressequidos. Vamos preparar o caminho do Senhor, porque o Senhor já está às portas, o Senhor está voltando. É esse Senhor, Jesus, o Messias voltando, que precisa ter o caminho preparado. E somos nós que vamos preparar esse caminho, dizendo, abrindo os olhos dos nossos amigos sobre as profecias, sobre os profetas, Daniel, Isaías, Jeremias, Abacuque, todos. É assim que nós estamos preparando o caminho do Senhor. Todo vale será exaltado, todo monte, todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse. Toda a carne, todo o povo vai saber que essa voz que está saindo de nós é a voz emanada da profecia. (40) do outro lado aqui, não estou vendo. Ah, tá aí, ó. 40. Então, a Bíblia Sagrada não é letra morta. Ela foi esculpida em pedra por Moisés e depois imprimida em papel para nós. E esse papel impresso, ele precisa circundar o mundo com a mensagem da volta do Senhor. Você entende? A voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como as flores do campo. Seca a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, caem-se as flores.
a palavra do Senhor subsiste eternamente. A profecia, a promessa de salvação continua eternamente, desde os povos antigos, desde Daniel, Isaías, Jeremias, passando por Jesus, o profeta que nunca foi profeta, Paulo, João, o profeta que fora discípulo. Tu, anunciador de boas novas, a Sião, sobe tu a um monte alto, tu, aclamador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá, como o forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face, como o pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele guiará mansamente. Está entendendo? Esse é o Messias que o cego viu, esse é o enviado. Ele guiará o seu povo. E a mensagem diz: suba no monte e grite bem alto. Qual que é o monte? Na verdade eu estou num vale aqui, ó. Vale do Sol. Veja o sol nascendo lá atrás. O caminhãozão barrou o sol. Vá com Deus, meu amigo. Deus disse: suba no monte. Qual é o maior monte que temos hoje? Esse monte sagrado chamado internet. Louvado seja Deus, o Criador, o vigia das pessoas, que deu voz a nós, pequenos, erva do campo, que agora de manhã nasce e à noite seca. Mas a voz da erva continuará clamando e dizendo: sigai o cheiro do Senhor. Saudações, meu irmão. Vá com Deus. Relembrando o verso: onde está o cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, o Senhor nos pede: suba no monte alto, grite em alta voz, o Senhor está às portas. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eis que o Senhor virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. E o salário é vida eterna. Como pastor apacentará seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele guiará mansamente. Ele é o verdadeiro pastor. Hoje a igreja, ela é apresentada com hierarquia. Tem o pastor, o bispo, o apóstolo, o profeta, e cada um quer ser maior do que o outro. Mas Jesus disse: não deveria ser assim. O maior é servo. Você quer ser maior? Sirva ao seu próximo. Quem mediu o seu punho, as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança? Trocando em miúdos, quem criou o céu e a terra? Quem pode dizer isso ou aquilo? Quem guiou o Espírito do Senhor?
Que conselheiro o ensinou? Com quem tomou o conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Quem? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Não adianta você oferecer tudo em sacrifício. Eu não quero o seu ouro, a sua prata. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirar das prisões os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passarão, e as novas coisas eu vos anuncio. Antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde o fim da terra, vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor como poderoso sairá, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos a seus pés. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como aqui está de parto, uau! E a todo assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e os lagos secarei. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Faloeis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Você está ouvindo esses versos aqui? Será que eu preciso explicar isso aqui? Está tão claro como a luz do dia que se aparece. Isaías, o profeta messiânico, está dizendo: Jesus virá, ele abrirá os olhos aos cegos, ele dará visão a todos que quiserem, eles sarará os coxos, os aleijados, ele subjugará os príncipes desse mundo, ele será entronizado rei para sempre e eternamente. Amém. Você entendeu por que eu digo que Isaías é o mais messiânico dos profetas? Não importa se ele era um Isaías, ou são dois, ou são três Isaías. O importante é que Isaías é o profeta messiânico. Ele fala que o Messias virá.
E virá sim. Porque quando ele falava, o Messias viria. Os discípulos de Daniel perceberam o Messias, o reconheceram e o adoraram como Senhor. O cego que passou a ver foi expulso da igreja, da sinagoga, e não se importou com isso. Correu para o pátio e adorou aquele que tinha lhe aberto os olhos. Adorou o Messias, adorou aquele que o lavou no tanque do enviado, no tanque do Messias. Sim, o Messias foi o enviado para eles. O Messias foi o enviado para os servos de Daniel. O Messias foi o enviado para nós, para você e eu. E o Messias disse em alto e maravilhoso som: eu virei outra vez. E não precisa você ficar correndo, para um lado e para o outro. Quem será que é o Messias? Será que é aquele que está na televisão? Será que é aquele rico milionário? Não! O Messias virá como um raio. Sai do leste e vai até o oeste. Como um raio do oriente até o ocidente. Todos verão e o reconhecerão. E Jesus encerra o capítulo 24 de Mateus dizendo: onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Entenda isso. Isso não quer dizer que Jesus está exalando cheiro fétido, não. Porque o corpo de Jesus não conheceu a corrupção. O perfume que Jesus exala é o perfume da rosa de Saron. Você conhece rosa de Saron? Eu não. Mas deve ter um perfume gostoso, chamativo. Tem uma flor aqui no Brasil que é chamada de dama da noite. Conhece? É uma flor com com cheiro adocicado. Maravilhoso! Tem gente que não gosta, mas eu adoro. É uma flor branca, dá num arbusto. É o cheiro de uma moça perfumada. Jesus é essa rosa perfumada. Cheiro. Você não precisa dizer que tem um pé de dama da noite ali plantado. Todo mundo vai sentir o cheiro e vai se aproximar dela. Claro, aqueles que gostarem. Você gosta de trevas, então você não vai gostar de Jesus, porque o cheiro que ele está exalando é cheiro de luz, é cheiro de vida, é cheiro de salvação. É esse cheiro que Jesus está dizendo quando citou Mateus 24, 28. Essa é a nova religião. Então, a religião de Jesus é simples. Sinta o cheiro. Se for cheiro de vida, é Jesus. Se for cheiro de morte, é as trevas. Se for cheiro de vida, é a nave 777, o número de Deus que vai para o céu. Se for cheiro de morte, é a nave 666 do Cramunhão do Apocalipse 13 e 17, que vai ser precipitada no precipício. É a nave que não vai aguentar as turbulências dos dias finais. Leia a sua lição, estude a sua Bíblia. Eis o mapa, segui-o. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti.
que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o vigia das pessoas te dê paz.